Olá, boa tarde, meus amiguinhos. Professor Paulo Amaral do Ateliê Sou de Curitiba, e hoje nós vamos para a nossa quinta aula de desenho, né? Fizemos muitos exercícios aí nas aulas anteriores, falamos sobre material, falamos sobre como aplicar esses materiais, né? Falamos sobre lápis, falamos sobre régua, falamos sobre o papel, o uso da vassourinha, da borracha, né? Para a gente manter sempre o padrãozinho de qualidade. Hoje nós vamos começar a fazer um desenho, né? Um desenho mangá, né? Tem uns exemplos aqui de mangá aqui atrás de mim, ó, Goku. E esse aqui é o Naruto, né? Então, isso aí. E para começar o nosso desenho, vamos usar os seguintes materiais. O papel, né? A gente vai usar aquele papel do bloquinho, né? Aquele papel mais grossinho. E vamos usar a régua. Vamos usar a borracha. Lembrando que a borracha plástica é de melhor qualidade, ok? Nós vamos usar a caneta para reto projetor. Nós vamos precisar de duas ou uma com duas pontas, né? Ponta fina e a ponta grossa, que é essa aqui. Por que nós vamos precisar? Porque no mangá é o seguinte, depois que a gente faz o desenho com o lápis ou com o grafite, a gente vai fazer o contorno com a canetinha fina, depois com a canetinha grossa. E no final disso nós vamos usar a borracha para apagar tudo. Então, o grafite, o lápis, ele vai servir só para fazer o esboço. Depois do esboço, contorno e limpeza do papel. Aí sim, na sequência, a pintura do desenho e tal, né? O lápis, no caso aqui eu vou usar uma lapiseira. Estou usando a lapiseira da Pentel, né? Mas você pode usar o lápis HB, ok? Como a gente tem feito os exercícios. E, para finalizar, nós precisamos de uma vassourinha, né? Quando a gente fizer a limpeza do papel com a borracha, depois de pronto o desenho, a gente vai fazer a limpeza com a vassourinha, ok? Maravilha. Então, a gente vai começar. O exemplo que nós vamos usar para fazer o desenho é o Boruto. Boruto é o filho do Naruto, né? Então vamos lá. Vamos começar. Aqui, então a nossa folha, a primeira coisa que a gente vai precisar usar a régua. A gente vai fazer uma margem de todos os lados. Na folha de vocês podem fazer na horizontal uma margem de 1,5 e na largura a folha usando a margem de 2 centímetros. Sempre segurando o lápis de forma suave, para não apertar o lápis no papel, porque a gente não quer que fique marcado. Como eu falei para vocês, no final do desenho nós vamos apagar todo o grafite. Aqui agora eu vou fazer uma divisãozinha no meio para quê? Para balancear o desenho, para o desenho ficar centralizado. Eu não quero que ele fique nem para um lado, nem para o outro lado. Por quê? Porque eu não vou fazer composição, eu vou fazer apenas o desenho, né? Só o personagem. O modelinho está ali no canto direito da tela, vocês podem ver aquele desenho ali que a gente vai fazer. Então, primeiro a gente vai fazer o esboço com o lápis, com o grafite, da forma que está aqui. Características do desenho mangá, né? Os olhos são grandes. Bom, para quem não sabe, o mangá que conhecemos hoje, né? Hoje ele é colorido e tal. Tem bastante personagens aí que a gente acompanha aí nas séries, né? O desenho ele foi influenciado e popularizado a partir do grande artista Osamu Tezuka, ok? E desenhista responsável por criar alguns personagens bem importantes do mangá, do estilo mangá. Astro Boy, a princesa e o cavaleiro são personagens que ele criou. Então ele é o decano, né? É um dos primeiros, né? Por incrível que pareça, o trabalho do artista é um resultado de influências das animações da Disney, né? Ele gostava da Disney e começou a fazer os mangás através dessa inspiração, né? Eram animações que ele via em casa e através de um projetor de filmes que seu pai tinha, ele fazia essas animações. E assim ele foi criando os seus personagens.
Como eu falei, né? Uma grande característica que são os olhos deles são grandes, né? É uma coisa que chama bastante atenção no desenho, principalmente por serem grandes, diferentes da realidade japonesa, que são os olhos pequenos, né? Interessante é que seu tamanho pode variar bastante, principalmente quando se trata de formato. Alguns são largos, estreitos, puxados, amendoados, outros bem delineados, com cores variadas e matizes diferentes da nossa realidade. Laranja, violeta, são cores extravagantes, não é mesmo? Os olhos com essas características diferenciadas dos demais desenhos, contribuíram bastante para que os personagens transmitissem melhor seus sentimentos e principalmente a sua personalidade. Aqui já estou fazendo o contorno, né? E já estou fazendo a limpeza do papel. Utilizei primeiro somente a caneta fina. Na sequência, eu vou utilizar a caneta grossa. Vocês vão ver a diferença que vai causar no desenho. A caneta fina fez todo o contorno e na utilização da caneta grossa vocês vão ver que vão haver destaques. Aí vai entrar aquela situação que a gente fez o exercício de linha, que a gente engrossou a linha. Aqui a gente vai usar bastante o que a gente utilizou nos exercícios. Lembra? Começa numa pontinha fininha, engrossa, depois afina novamente. Então aqui a gente vai demonstrar como que a gente vai utilizar isso aí. O lápis foi passado bem suave, né, para não maltratar o papel, porque não queremos marca no papel. O desenho está bem centralizado, né? Vejam os olhos grandes. Eu já deixei marcado ali em alguns lugares marcas onde vão ficar sombras, né? Principalmente ali nos olhos, né? Que tem a parte do olho bem escura em cima, então eu já deixei prontinho ali e vou fazer o preenchimento com a caneta grossa na sequência. A borracha não precisa apertar com força no papel, só encosta ela no papel e assim como usa o lápis, você vai passando até ele sair todo, sem fazer força, para não rasgar o papel, né? Não há necessidade. Bem limpinho, certo? Muito bem. Agora com a caneta grossa, nós vamos dar sequência. Vejam como vai mudar o aspecto do desenho. Alguns lugares eu deixo a linha mais fina e outras, assim como no queixo principalmente, a gente vai engrossando bem a linha para dar um aspecto bem legal. E onde for preto, conforme está no modelo ali, né, eu já vou aproveitar e já vou fazer o preenchimento com a caneta. Veja que eu não preencho todo, né? Só em alguns detalhezinhos, umas partes ali. Aqui nos olhos, onde eu comentei que eu já deixei pronto o espaço que eu vou pintar a sombra de preto. Ali em cima dos olhos é onde ficam os cílios, né? E é dessa forma que a gente vai representar. Repare que o formato do rosto do mangá é sempre bem arredondado, pontudo, né? A sombra nos cabelos. A silhueta principalmente, né? Que essas linhas são essas linhas externas, a gente marca bem. Fica bem bacana. Ali na franja dele uma sombra também. E ao mesmo tempo que eu vou fazendo a sombra, eu já vou acertando a linha, né? Em algumas partes que não ficaram bem retinhas, bem limpinhas, então já vou acertando com a caneta grossa. Aqui os cabelos do outro lado. Maravilha. Então aqui ele está contornado. E agora eu vou fazer uma pequena pintura aqui nos olhos, para vocês perceberem como que vai dar uma diferença.
Vocês recordam que o primeiro tem que dar uma base? O olho dele vai ser azul, então eu vou dar uma base com o azul claro, certo? Bem suave, não preciso apertar no papel. O papel ele é poroso e eu quero que os poros do papel continuem abertos, então eu não aperto o lápis. Isso é muito importante. Quanto mais camadas eu puder dar nesse papel, mais bacana vai ficar a pintura, né? A gente não passa o lápis apenas uma vez, são muitas vezes, até criar o resultado que a gente está esperando. Então aqui estou dando a base com azul claro, a primeira base, né? A primeira demão, e agora eu vou dar a segunda demão. Na segunda demão vai ser no outro sentido. Aí o que eu quero fazer? Como a gente fez naquela esfera do outro exercício da aula, então eu vou pintando de cima para baixo e deixando mais escuro para fazer um degradê. Veja que bacana. Deixo bem escuro lá em cima, como a gente fez na esfera, e conforme eu vou descendo eu vou deixar mais claro, porque ali, naquela parte do olho, tem que ser mais escuro mesmo, por conta da sombra dos cílios, né? E veja que eu estou utilizando o mesmo lápis. Mais uma vez, ó, em outro sentido agora, para deixar bem marcadinha aquela parte de cima ali. Agora eu vou trocar de lápis, vou pegar um lápis azul mais escuro, um tom mais escuro, e vou trabalhar com um tom escuro em cima do tom amarelo. É tom sobre tom. Escurecendo bem ali em cima, deixando o lápis trabalhar mais tempo ali na parte de cima, e conforme eu vou descendo, eu vou deixando mais claro. E lembrando, para quem tiver interesse no nosso curso, curtir ali a nossa fanpage no Facebook, no Instagram, para a gente estar sempre postando ali as informações para vocês acompanharem e evoluírem junto com a gente. Ó, escurecendo bem lá em cima. Para eu conseguir um resultado mais legal ainda, eu vou usar uma outra cor aqui em cima, para escurecer mais ainda. Então vou usar um lápis preto, para escurecer ali próximo dos cílios, ali onde tem a pálpebra, né? Antes aqui dando uma pintadinha aqui, fazendo uma pintura aqui na pupila. E agora fazer uns detalhes aqui. Sem apertar o lápis, pessoal, sempre com bastante suavidade. Fazendo quantas camadas forem necessárias até a gente chegar no resultado que a gente quer. Muito bem, agora eu vou trocar. Vou pegar um lápis preto aqui para fazer um acabamento aqui nos cantinhos da íris, né? Que é essa parte colorida. Ó. Só ali em cima, não preciso muita coisa não. É só para dar um detalhe mesmo. Isto aqui. E para finalizar o olho, né, no caso, a gente tem ali ainda aquela parte branca do olho, né? Então ela não pode ficar totalmente branca. Na sequência, a gente vai pintar um pouco de cinza, um pouquinho de cinza ali nos cantinhos, nos dois cantos, para dar um volume, né? Que é a mesma coisa que a gente fez na esfera. Eu quero trazer o brilho do olho para o meio. Então eu escureço os cantos. Vou escurecer o canto esquerdo e o canto direito. Aqui. Lembra que tudo que está atrás é mais escuro. Tudo que está à frente é mais claro. Então, os dois cantos eu escureço. Passar uma borracha aqui para dar um brilho também. Eu posso dar uma limpadinha no papel para deixar mais claro, se eu, por acaso, passar do ponto que eu gostaria. Nossa amiga vassourinha. Beleza, meus amigos?
Esse é o desenho do Boruto. Claro que é necessário fazer o resto da pintura dele, mas eu já deixei nesse andamento para vocês acompanharem como que produz um desenho mangá, ok? E você, quer aprender a desenhar? Acha que não consegue? Consegue sim, e eu consigo ajudar você. O meu método com certeza vai fazer você evoluir rapidamente. Duvida? Experimenta então. Nos comentários do vídeo a gente vai colocar informações para o papai e para a mamãe entrarem em contato conosco para a gente poder fazer nossas artes juntos, ok? Muito obrigado e aguardamos vocês.